Olá, Exército da Virgem Maria. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos do segundo dogma mariano, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Dito isso, eu quero pedir antes de qualquer coisa que o Espírito Santo possa nos auxiliar neste momento. Eu costumo sempre dizer: vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que o Espírito Santo possa nos auxiliar nesse momento, que os nossos corações possam se abrir para que esses ensinamentos, de maneira singela, possam adentrar os nossos corações e que a gente possa despertar cada vez mais o desejo de aprendermos sobre a nossa fé católica e principalmente sobre a Virgem Maria, nossa mãe, a Mãe de Deus, a Mãe da Santa Igreja. Invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos auxiliar neste momento, abrindo as nossas mentes, iluminando os nossos corações. Esse segundo dogma também é um dogma polêmico e eu sempre costumo dizer que a descendência da serpente ela tende sempre a querer manchar a honra de Nossa Senhora, trazendo inverdades acerca da Virgem Maria. Então, Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Deus quis assim. Alguns cientistas tendem a questionar, mas como foi o parto? Como ela permaneceu virgem? Houve rompimento do ímen, mas foi um parto cesáreo? Eu não sei. Eu sei que Deus quis assim. E você não vai questionar. É por isso que o dogma da Igreja Católica é uma verdade de fé absoluta que não convém nenhum tipo de questionamento ou refutação. Então, a gente aprende e defende a virgindade perpétua, inclusive com base teológica e baseada, inclusive, na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de São Lucas, quando o anjo aparece a Maria e anuncia o momento que ela dará à luz, que ela trará ao mundo o Salvador. E ela questiona ali meio assustada, como se dará isso, não conheço homem algum. E o anjo torna a dizer que tudo aquilo que acontecerá em Maria será obra do Espírito Santo, que descerá e a envolverá, e ela conceberá do Espírito Santo. Justamente Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, através do seu grande poder e do seu grande amor de trazer ao mundo o seu Filho unigênito para a salvação do mundo, tendo visto que o plano de salvação através de Adão e Eva tinha fracassado, que o primeiro homem veio do pó e da terra e o segundo veio do céu e jamais iria falhar, sendo Nossa Senhora aquela responsável por dar à luz ao Salvador do mundo. O profeta Isaías já tinha dito: uma virgem conceberá e dará à luz ao Messias, o Filho de Deus. E, mais uma vez, quando José pensa como isso aconteceu, lógico, como é que você explica? Estou grávida do Espírito Santo, numa época marcada por, inclusive, o preconceito, podendo ser apedrejada. E o anjo torna a aparecer e diz a ele que não temas, porque tudo aquilo que acontece com Maria era obra do Espírito Santo. Alguns vão questionar, como eu falei, esse dogma, falando que Maria teve outros filhos, que Maria teve relações sexuais com José, mas em nada permanece tais explicações, pois a gente sabe que o termo filhos se refere não só a irmãos. Na linguagem hebraica, principalmente naquela época, irmãos era tratado como primos, parentes próximos e tudo era tratado como irmão. Sabemos que Maria não teve outros filhos e nenhuma passagem da Sagrada Escritura fala filhos de Maria, a não ser no momento da cruz, quando Jesus revela a maternidade universal e diz a João: eis aí a tua mãe. Se Maria tivesse outros filhos, será que esses filhos não apareceriam para cuidar de Maria? Jesus confiou os cuidados de sua mãe a João, o discípulo amado. E naquele momento todos nós nos tornamos, pela vontade e graça de Jesus Cristo, filhos de Nossa Senhora. Por isso que nós, como filhos desta mulher, a defendemos, não que ela precisa de defesa, mas para mostrar que Maria foi a escolhida, a que ganhou graça, a agraciada por Deus, para dar continuidade aos planos de salvação de Deus. E permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Inclusive, santos padres como Santo Atanásio, São Jerônimo, São Cipriano, São Gregório de Matos, têm um amor, têm uma grande emoção por falar da virgindade perpétua de Nossa Senhora, por se revelar a grandeza de Deus diante daquela criatura escolhida.
tão agraciada. Inclusive, para espanto de muitos, Lutero e Calvino eram defensores e corroboravam com a ideia da virgindade de Nossa Senhora. Não sei por que hoje os protestantes, eles tendem a falar da virgindade perpétua de Maria, sendo que deveriam conhecer, talvez por falta de base teológica, ou talvez por falta de inteligência mesmo, ou por querer fechar os olhos diante de algumas coisas, porque o católico ele não pode ser relativista, ele tem que aceitar a verdade. E hoje o que muito dói para algumas pessoas é querer flexibilizar talvez o pecado, o erro que você vive, por não tentar consertar as coisas. Então, essa virgindade foi vontade exclusiva de Deus, encontra lastro na Sagrada Escritura e não convém a mim nem a você questionar, porque assim você estaria questionando o próprio Criador. Então, o primogênito foi Jesus e o restante sou eu e você, filhos de Nossa Senhora, filhos da grande mulher, porque Maria não foi uma mulher qualquer. Com isso, eu quero pedir que você continue amando a Virgem Maria, porque por mais que você a ame, jamais você irá amar como Jesus a amou. Que Deus abençoe, que a Virgem Maria interceda sempre, sempre, sempre na vida de cada um de vocês, porque o amor de Maria faz com que a gente permaneça de pé diante da cruz, amando e seguindo seu Filho Jesus.